Agora na Rádio Brasil, entrevista. E hoje no Manhã Brasil vou ter o prazer de conversar ao vivo com a doutora Luana Luz. Ela é médica gastroenterologista, integra a equipe de gastroenterologia e hepatologista do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutora Luana, muito bom dia, bem-vinda à Rádio Brasil. Bom dia, Luiz Felipe, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês aí sobre esse tema do fígado, que é um tema super discutido hoje em dia aí, né? Com certeza, né? A senhora já adiantou o tema do programa, né? Eu também já tinha falado disso na abertura do Manhã Brasil, às 9 da manhã. Doenças do fígado, né? Como a expressão já é no plural, óbvio que existe mais de uma doença. Eu gostaria agora, doutora, na abertura, que a senhora falasse um pouquinho de cada uma. Eu sei que são várias, né? Se quiser, por isso, falar das principais, à vontade. Sim, são diversas doenças do fígado, né? Vamos comentar um pouquinho das principais, das mais comuns hoje em dia aí, né, na atualidade. O que a gente vem mais vendo é em relação à famosa gordura no fígado, né, Luiz? Que a gente chama da esteatose hepática, né, no termo médico mesmo. Essa daí vem despontando aí na nossa prática clínica, no consultório, é aquela doença onde o paciente chega para a gente com um achado ali no ultrassom, vai fazer um exame de rotina, solicitado pelo seu médico clínico geral, ginecologista, e acaba aparecendo aquela gordura no fígado e acaba assustando eles hoje em dia, né? O que antigamente não. Era tratado aí como se fosse só uma gordurinha no fígado e pode seguir. E infelizmente hoje a gente vê que é uma das principais causas aí de cirrose hepática, né? Que é uma causa irreversível de fibrose no fígado, né? E fora a esteatose, a gente vê ainda, né, as hepatites virais, hepatite B, hepatite C, que também tem o risco de levar a cirrose hepática, mas que bom que hoje em dia a gente já tem um tratamento da hepatite C, que tem em torno de 98% de cura total da hepatite C, mas que a gente não consegue tratar se a gente não fazer o rastreio desses pacientes, né? E é isso que a gente sempre vem pautando e reforçando para todos os médicos de todas as áreas em relação ao rastreio, a vigilância, a prevenção. Então, pedir essa sorologia dos pacientes, sempre nos seus exames de rotina, porque essas doenças são assintomáticas, os pacientes não têm sintomas, né? Eles só vão apresentar os sintomas realmente quando a doença já evoluiu muito. Né? Então a gente sempre fica tentando para esses pacientes aí, enfim. Fora essas doenças, a gente tem outras também, né? Como as hepatites autoimunes, que são muito mais frequentes em mulheres, jovens, que se apresentam aí com as alterações das enzimas do fígado, né? A famosa TGO, TGT. Mas as principais hoje em dia que a gente vê é a famosa gordurinha no fígado, sim, né? Aproveitando para falar também, né, o fígado, que é responsável por metabolizar, né, todos os nutrientes absorvidos pelos intestinos, assim como pela limpeza de toxinas que eventualmente estejam circulando no corpo da gente, né, doutora? Aproveitando para falar dos sintomas, né, os principais sintomas das doenças do fígado, como é possível, claro, que obviamente quem vai atestar se a pessoa está de fato doente ou não é um especialista, né, um gastroenterologista, como é o caso da senhora. Mas, de forma prévia, o que a pessoa tem que prestar atenção? O que os nossos ouvintes têm de prestar atenção, doutora? Para perceber que tem alguma coisa errada com o fígado. Tá, às vezes são sintomas inespecíficos, né, Luiz? Então, às vezes uma fadiga, o paciente apresentando aquele cansaço contínuo, o que não era, o que ele não via, né, há um tempo atrás. A coloração amarela dos olhos, a gente sempre fala que é da famosa a icterícia, né, que a gente chama, que é o amarelo do olho, da cor da pele, a urina mais escurecida também, desconfortos abdominais, aumento do volume abdominal, isso quando o paciente também já evoluiu para cirrose, né, inchaço nas pernas, mas assim, o cansaço é onde eles mais procuram a gente, sabe, aquela fadiga, sonolência, esses sintomas assim são os mais inespecíficos, né, mas são os mais frequentes aí que acabam trazendo para a gente. Muito bom dia para Maria Silva e para Ediana Rodrigues. A Ediana, que é de Hortolândia, estão acompanhando o nosso programa pelo rádio e também pela internet. Lembrando, o WhatsApp da Rádio Brasil aberto para sua participação no programa de hoje.
O número é 999865434, código de área 19, e nosso Facebook aberto também para sua mensagem, para participar do programa de hoje, para fazer perguntas para a doutora Luana Luz. Ela é médica gastroenterologista, falando das doenças do fígado, né? Doutora, agora na segunda etapa, né, depois que a pessoa percebeu que tem alguma coisa errada, com base nas características que a senhora citou agora, o que essa pessoa deve fazer? Procurar imediatamente um médico geral, clínico geral, para depois ser encaminhado para uma especialista? Como é que funciona a partir daí? Isso, na verdade é meio que o caminho que eles fazem, né? Então eles acabam procurando primeiro o médico da família, né? O médico clínico geral, e tem um médico que ele próprio acompanha. E aí esse médico ele vai acabar fazendo um rastreio, pedindo exames gerais, e aí ele que vai acabar achando essas alterações, né? Que a maioria dos pacientes não vão ter essa ligação que pode ser o fígado, então vou ter que ir para o hepatologista, para o gastroenterologista, é difícil essa ligação entre eles. Então acaba sendo primeiro encaminhado, mesmo avaliado pelo clínico geral, e aí o clínico, quando vê algumas alterações, ele encaminha para a gente, né? Então a gente acaba tem um clínico geral ali na ponte entre o paciente e o especialista, né? E depois que essa pessoa já está sendo atendida por uma especialista, como é que funcionam os tratamentos? Eu sei que, obviamente, né, doutora, cada caso é um caso, cada doença funciona de uma forma diferente. Mas tirando os casos onde já acontece o famoso quadro irreversível, né, quando já não há muito o que ser feito, o que pode ser feito de ponto de vista de tratamento? É possível especificar cada caso? Sim. A maioria das doenças hepáticas, elas têm tratamento, né? Algumas a gente diz que não tem a cura, mas que tem um tratamento sim, né? E que vai manter o paciente ali estável, né? O nosso objetivo é evitar que esse paciente evolua para as complicações dessas doenças. Então, principalmente a cirrose, consequentemente o câncer de fígado, enfim. Por exemplo, vamos citar então o tratamento dessas principais, né, que a gente comentou, né, Luiz? Então, em relação à esteatose hepática, o pilar do tratamento consiste em atividade física e alimentação regrada, tá? Óbvio que esse paciente ele pode ter um quadro de evolução ali intermediária entre a esteatose pura e a cirrose, que a gente chama de esteatohepatite. Nessa fase, a gente pode acabar entrando, sim, com medicações próprias ali, né, que a gente já tem bastante estudo para melhorar a fibrose hepática. Então, a gente tem alguns tratamentos aí, sim, preconizados em todos os consensos da hepatologia e também de forma individualizada, né? Mas a gente tem, sim, tratamentos hoje em dia para a esteatose hepática, mas o pilar ainda do tratamento geral é a mudança comportamental, a mudança no estilo de vida, é onde impacta mais. Mas assim, como a gente sabe que as principais causas, né, que levam à esteatose são, por exemplo, doenças metabólicas, então diabetes, colesterol alterado, triglicéridos, o peso, né, circunferência abdominal. Então a nossa base é modificar esses fatores que estão levando a essa esteatose, né? Então não adianta dar um remédio X, sendo que tem a diabetes que está descompensada nesse paciente, né? Então vou ter que compensar essas doenças aí, né, de base, né, as causas de base dessa esteatose para poder, consequentemente, gerar um tratamento adequado aí para esse paciente. Doutora, perdão, pode continuar. Em relação à hepatite C, né, antigamente, assim, vamos dizer assim, uns 5 anos atrás, o tratamento era terrível, né, mais de 5 anos, né? Era aquele medicamento que os pacientes até suspendiam, né? Porque tinha muitos efeitos colaterais, que eram através do interferon, aquela injeção, tudo isso, e que era péssimo, né? Os pacientes realmente não conseguiam terminar o tratamento. Hoje em dia a gente já tem as medicações biorais que o paciente toma em casa e que a taxa de resposta é, assim, muito incrível, né? O tratamento é praticamente aí, que nem eu falei, 98% a 99% de cura. No primeiro esquema que a gente faz, é um tratamento praticamente sem efeito adverso, sem efeito colateral, e que os pacientes respondem muito bem, né? 9 da manhã, mais 27 minutos. Lembrando que eu converso agora para o Manhã Brasil com a doutora Luana Luz. Ela é médica gastroenterologista, integra a equipe de gastroenterologia e hepatologia do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo.
A doutora Luana, é o seguinte, a Stephanie Pereira, nossa produtora, fez uma pergunta aqui sobre o cansaço extremo e se esse cansaço extremo pode ser, claro, identificado como sintoma de algum problema ou de alguma doença específica no fígado. É algo para as pessoas ficarem preocupadas também ou não? Sim, com certeza. Pode ser sim uma alteração ali da função hepática mesmo, de taxa inflamatória, né? Que vai mostrar para a gente essas enzimas hepáticas alteradas. Então, sim, é um sintoma aí que a gente deve avaliar sempre, né? Excluir alguma causa hepática também. Doutora Luana, agora falando também, obviamente, do tema de hoje, que são as doenças do fígado, mas é impossível esquecer que ainda passamos pela pandemia da Covid-19, né? Há algum impacto conhecido e comprovado no fígado por conta do novo coronavírus, com uma consequência? Já há alguma relação entre essas duas coisas, doutora? Na verdade, a gente vê muitos casos aí dos pacientes que têm o quadro da infecção, né, pelo coronavírus, fazendo quadro associado de hepatite, né, hepatite secundária ao coronavírus, aí a própria infecção. A resolução costuma ser boa, né, costuma ser autolimitada aí, então conforme o paciente for se curando do vírus, ele vai se curando dessa hepatite também. Só que fora a relação direta, né, do vírus com o fígado, a gente vem apresentando aí essas hepatites medicamentosas, né, decorrentes do uso abusivo de medicações sem prescrições, os famosos aí medicamentos para prevenção, né, do Covid, aí faz altas doses, sem prescrições, e que também vem levando um quadro de alteração aí hepática também, né, Luiz? Sim. Muito bom dia para Maria Aparecida dos Santos, ela que é do Jardim Aeroporto em Campinas, está acompanhando também a entrevista aqui no Manhã Brasil. Doutora Luana, em relação ao transplante de fígado, ele é uma solução para alguns casos de doenças envolvidas com o nosso fígado? Como é que funciona a questão do transplante, se a senhora puder também comentar? Sim. O transplante, na verdade, ele é o único tratamento da cirrose hepática. Então, a partir do momento que o paciente já evoluiu para cirrose, o único tratamento que ele tem é o transplante, né? Mas eu sempre reforço nos pacientes que não é todo mundo que transplanta, não é todo mundo que vai ser indicado para a fila do transplante, né? Então, a gente tem critérios aí mundiais, né, relacionados ao mundo todo, para esse paciente poder entrar na fila do transplante. Então, desde o paciente, se ele tem algum tumor em relação ao tamanho desse tumor, a localização desse tumor, se tem metástase ou não, esse paciente vai poder ser inserido na lista ou não, né, ou vai ser contraindicado. Fora os critérios do tumor relacionados à cirrose aí do fígado, a gente tem também aos critérios que a gente chama de MELD, né? Esse é um cálculo que a gente faz em relação à função hepática, ali, em relação à função do fígado, de como ele está no momento, né, no dia. Então, esse MELD é praticamente calculado ali uma vez por semana, quando o paciente está internado ou não, enfim, atualizado no sistema, né? E quanto pior o paciente estiver, mais rápido ele transplanta. Então, assim, um paciente cirrótico que está super bem, está estável, compensado, nem na lista a gente consegue colocar ele, né? Então, assim, quanto pior o paciente, na fila ele entra, né? Então, tem esse problema também. E a gente sabe que a oferta de órgãos, ela oscila muito, né, Luiz? Ela oscila muito nesse período da pandemia. É nítido a oferta bem diminuída que a gente teve, também teve um impacto gigantesco aí nos transplantes desses pacientes. Certo. Doutora, a senhora citou agora há pouco, né, durante a sua última resposta, sobre a cirrose hepática, e daí eu lembrei um caso que eu acompanhei pela internet, né, de uma pessoa que fala que, por conta da pandemia, por ter de ficar em casa, para evitar se expor à Covid, né, está trabalhando em casa, está ficando muito tempo em casa e acabou aumentando por isso o consumo de bebida alcoólica. É algo que a senhora também está observando? E quais os riscos disso, das pessoas não se controlarem em relação a esse tipo de hábito? Sim, está muito comum, né? É muito comum. Agora eu acho que diminuiu um pouquinho, o que vem liberando um pouco, né? As pessoas estão mais conscientes disso, mas no início, né, ali da pandemia, as famosas lives, né, Luísa, assim, o pessoal fazia uma injeção absurda de álcool,
e era live todo dia, então só estava você e o seu pai em casa, a gente bebia, né? Então teve um momento importante, paciente chegando